Servidores concursados da Câmara de Ribeirão poderão ter que ressarcir os cofres públicos diante dos supersalários recebidos desde 2012. O Ministério Público enviou à Justiça o parecer que pede a suspensão imediata de todos esses benefícios. O juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, deve decidir em breve se derruba ou não uma lei municipal de 2012, que continua turbinando os salários de quase 100 servidores efetivos da Câmara. O Ministério Público enviou parecer favorável a uma ação popular que pede a suspensão imediata dos efeitos da medida, que permitiu ao servidor concursado, que foi comissionado, incorporar aos vencimentos os valores que recebiam anteriormente. O promotor deixa claro que a legislação é ilegal e tem provocado rombo aos cofres públicos. O Ministério Público pretende ressarcir o erário, né, pelos pagamentos indevidos. Então, a pretensão do Ministério Público com o aditamento foi exatamente isso: cessar de imediato essas gratificações e também fazer com que o servidor público que recebeu essa gratificação devolva aos cofres públicos. A medida que deu origem a essas distorções salariais foi revogada no ano passado. Porém, as superremunerações foram mantidas pela mesa diretora. Na época, a casa era presidida por Rodrigo Simões, que alegou o direito adquirido dos funcionários, não podendo reverter a situação. Mas para a promotoria não existe direito quando se trata de uma lei inconstitucional. Na mira do Ministério Público ainda estão os funcionários da Prefeitura, também beneficiados com as gratificações e adicionais. Um relatório do Observatório Social aponta que cerca de 400 servidores do Executivo ganham mais que o prefeito da cidade. A entidade que monitora os atos públicos tem cobrado explicações sobre essas altas remunerações. Grande massa, entendeu, salarial, não tem acesso a esses super salários. Então, o que acontece é que fica um desnível muito grande. Então, a gente precisa entender melhor e tentar adequar a uma nova realidade. Diante dessas distorções, o MP pede a responsabilização de todos os vereadores envolvidos. O projeto de lei que previa mudanças no plano de cargos, carreiras e salários foi encaminhado à Câmara pela então prefeita Darcy Vera. Naquele ano, uma emenda apresentada pela mesa diretora, então presidida por Cícero Gomes da Silva, criou o que o autor da ação popular chama de aberração jurídica. Foi criada uma brecha na lei para favorecer alguns apadrinhados. Uma telefonista que ganha 8 mil, outra que ganha 3 mil, por exemplo, na mesma função, trabalhando pelo mesmo tempo. Isso é totalmente inconstitucional. Nós temos que seguir o estatuto, nós não podemos criar benesses para uns em detrimento de outros, beneficiar uns em detrimento de outros, que foi isso que foi criado. Jurista Fério Sabino acredita que a Justiça deve decidir pela suspensão imediata dos benefícios. Porém, será difícil ressarcir o erário municipal. Nulidade, evidentemente, é evidente. E a moralidade pública e a ilegalidade são patentes. De maneira que eu acho que as pessoas não podem continuar e que se ficar provado que elas agiram de boa fé, elas não devolvem o dinheiro. Então, caso a caso, tem que verificar ou provar que essa boa fé presumida não existe. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Câmara dos Vereadores não se manifestou até o fechamento desta edição. O ex-presidente do Legislativo, Rodrigo Simões, disse que tomou as providências que cabia para o momento com a suspensão da lei. Agora, segundo ele, é preciso aguardar a decisão judicial sobre a possível inconstitucionalidade. Já a Prefeitura disse que desconhece o teor da ação judicial e prestará todas as informações quando for notificada e que vai respeitar a decisão da Justiça, como sempre faz. Agora ela está ao vivo e tem mais informações sobre esse possível ressarcimento. Ximene Osório. Bom, Púcio, o promotor tocou aí num assunto interessante. Não há direito adquirido quando se trata de lei inconstitucional. Boa tarde, doutor Lucas. O que podemos entender dessa frase, desse assunto? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. É um absurdo entender que os servidores poderiam continuar a receber esses benefícios, essas gratificações, mesmo sendo baseadas em uma lei inconstitucional. Portanto, o promotor foi
foi perfeito nessa colocação. Agora, qual é o peso do parecer do Ministério Público para a ação popular contra os supersalários? Esse parecer fortalece e muito a ação promovida, porque agora o que resta é somente uma decisão da Justiça, que nós acreditamos que seja também favorável para acabarmos com esse absurdo que é desses supersalários. Os altos salários estão relacionados a servidores em comissão ou cargos de chefia. Os famosos cargos políticos são um mal que travam Ribeirão Preto? Travam Ribeirão Preto, travam todo um país. Isso é um câncer para toda a administração pública. Os cargos políticos, os cargos deveriam ser técnicos e com salários compatíveis às suas funções. A promotoria pede para que a prefeitura também seja enquadrada como réu nesta ação. Isso é bem possível? São servidores do Legislativo e do Executivo que recebem esses supersalários. E a lei também partiu do Poder Executivo. Então, entendo que sim, que seja possível a inserção da Prefeitura no polo passivo da ação. É sempre um risco mexer naquilo que já virou um costume, mas para os atuais vereadores só falta vontade para resolver os problemas? Sem dúvida. Quando a atual legislatura revogou essa lei absurda, eles poderiam ter conferido efeito retroativo à mesma, contudo não o fizeram. Estão esperando uma decisão da Justiça, o que é um absurdo, uma imoralidade. Eles acabam não querendo mexer com o servidor público e com seus salários, visando não perderem votos, nada disso, mas isso acaba prejudicando a sociedade como um todo. Recentemente, nós levamos um susto com a PEC aprovada que levaria o teto salarial e os gastos com servidores do Estado. Essa realidade de altos salários na vida pública ficou insustentável. Com certeza, é um absurdo. Temos que acabar no Brasil com a cultura que o servidor público tenha que receber muito mais pela mesma função que o servidor da rede privada. Isso é um absurdo. Enquanto isso não acabar, com certeza as prefeituras vão continuar falidas. Agora, o eleitor também deve ficar atento às atitudes dos vereadores, até aqueles que não revogaram a lei. Com certeza, ainda mais que muitos desses que estão aí serão candidatos nas próximas eleições a cargos como deputado e etc. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Pucci. Queiximene.